Fala galera, aqui é Heitor de Lauro. Olha, nesse vídeo eu tô comendo uma comida de um restaurante. Eu sei que vocês acharam que era um restaurante no outro vídeo, só que não, era um hotel. Então, agora, olha o que eu tô comendo: purê de batata, macarrão, frango, feijão e alface, farinha, que minha mãe vai buscar. Ai, mãe. E feijão. Não sei se eu já falei. Mas se vocês moram aqui em Vitória da Conquista, por favor, desce a Avenida Brasil e vê a comunidade infantil, que tem um restaurante chamado Vila Vitória, aqui do lado da comunidade infantil. Um beijo, um abraço. Fui!